Olá, pessoal! Dando continuidade aos estudos sobre a legislação social no curso de Ciências Contábeis da UFMG, primeiramente é importante esclarecer o nome da disciplina. Legislação social foi a nomenclatura utilizada por uma lei, a Lei 3.023, em 1937, que regulamentava o curso da Faculdade de Direito do Estado de São Paulo. E essa nomenclatura foi utilizada para designar a regulação, o estudo da regulação das relações de trabalho à época. Posteriormente, passou a ser chamada essa cadeira, essa disciplina de Direito do Trabalho, na Faculdade de Direito. Em outros cursos, como o de Ciências Contábeis, foi mantida a nomenclatura Legislação Social. Por isso é que é importante a gente estudar, nesse primeiro momento do nosso curso, as razões do surgimento e da consolidação do direito do trabalho enquanto ramo jurídico, que no Brasil tem como objeto de estudo, ou seja, como elemento fundamental, a relação de emprego, que é a relação que se estabelece de forma subordinada ao trabalho livre, mas subordinado ao empregador, com outros requisitos que são trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, de forma não eventual e onerosa. Nós vamos falar desses requisitos, além disso, a não eventualidade também, que é a prestação habitual do trabalho, mais adiante no nosso curso. Mas é importante compreender por que se estruturou em torno dessa relação de emprego esse ramo do direito, que é o direito do trabalho. Então, nós vamos tratar aqui de uma série de fatores sociais, sociológicos, econômicos e políticos que, combinados, propiciaram o surgimento do direito do trabalho. Mas é necessário antes resgatar um pouquinho, voltar um pouquinho no tempo para o momento em que se deu a transição do modelo de produção feudal para o modelo de produção capitalista, porque somente a partir do momento que nós temos um trabalhador juridicamente livre, ou seja, em que houve a contratação desse trabalhador juridicamente livre, é que é possível falar em uma regulamentação em torno dessa relação. Anteriormente, nos modelos que prevaleceram até esse momento em que se deu a transição para o capitalismo, a exploração do trabalho humano se dava através do trabalho escravo, se dava através do servilismo ou da servidão. Então não existia uma relação livre, um trabalhador livre. Existia uma sujeição pessoal, trabalho obrigatório, trabalho forçado, mediante imposição de castigos e flagelos. Então, essa transição do trabalho servil, do trabalho escravo para o trabalho juridicamente livre, ela se dá nesse contexto também de transição do modo de produção feudal para o capitalista. E isso se deu de forma bastante lenta, É considerada que a primeira metade do século XVI é um divisor de águas entre essa evolução da ordem feudal decadente até o surgimento e a consolidação do sistema capitalista, principalmente na Europa. E nesse momento, essa transição ela se deu por uma série de mudanças, principalmente no campo. Naquele momento, ainda era prevalecente, ainda era mais comum a exploração do trabalho no campo, na agricultura, que era feito pelos servos. Então, nos feudos, que eram as grandes propriedades que pertenciam aos senhores feudais, os camponeses trabalhavam em troca de poderem se proteger naqueles locais e de poderem explorar uma parte da terra. Então, eles faziam um trabalho obrigatório para o senhor feudal para poderem se proteger e para poderem explorar uma parte da terra para proverem a sua subsistência, a subsistência de sua própria família. E nas cidades já existiam as corporações de ofício, as oficinas, mas também não existia liberdade para o exercício de uma profissão. Então, naquele modelo de produção feudal, começaram a acontecer mudanças no campo e na cidade que passaram a gerar o excedente e fizeram com que a produção deixasse de ser voltada para a subsistência e passasse a se dar para o mundo comercial, O excedente passava a ser comercializado. No campo, as principais mudanças que foram verificadas foram no próprio modo de se relacionar com a terra, Ao invés de, em algumas partes da França e da Alemanha, por volta do século XII, do século XIII, ao invés do trabalhador do campo, camponês ou servo, ter que realizar um trabalho obrigatório nas terras do senhor feudal, algumas terras foram parceladas e entregues para esses camponeses para que eles fizessem o pagamento em forma de rendas.
e que posteriormente passaram a ser rendas em dinheiro. Então, houve ali a fixação dessas rendas para exploração das terras. Então, a figura do arrendamento começou a surgir lá por volta do século XII, do século XIII. E também, mesmo nos lugares onde não aconteceu esse estabelecimento do arrendamento, mudanças no campo, como, por exemplo, o sistema de rotação de culturas, a exploração da agricultura a partir de técnicas, né, que evoluíram e permitiram o descanso de uma parte e a exploração de outras partes da terra de uma forma mais eficaz, então aumentando a produtividade, gerando um excedente de produção. Permitiu também que fossem utilizados os cavalos ao invés de bois. Os cavalos poderiam percorrer distâncias maiores num tempo menor. Então, pequenos ajustes, né, a partir de avanços na exploração da agricultura permitiram o surgimento do excedente da produção, que passou a ser comercializado com vistas à acumulação. E também nas cidades, os artesãos que trabalhavam nas pequenas oficinas foram se tornando os comerciantes, né? A princípio eles pegavam a matéria-prima e dominavam todo o processo de produção até a entrega do produto final mediante um preço previamente estabelecido sob encomenda. A partir do momento que começa a ser intensificado o comércio, que começa a ser possível a produção voltada para o mercado, independentemente da encomenda, esses artesãos também começam a se tornar os comerciantes. E nós temos aí a intensificação do comércio, o surgimento de centros comerciais. Então, isso faz com que haja uma transformação na perspectiva que antes era voltada à produção para a subsistência e passa a ser voltada para o comércio em geral, né? Não sendo mais sob encomenda e com vistas à acumulação, que é justamente o propósito, né? Que é a finalidade dentro do sistema capitalista. Então, para que aquele sistema capitalista que surgia fosse viável, era necessário, em primeiro lugar, ter aqueles que trabalhassem para alimentar essa produção, mas também que pudessem consumir. Então, era necessária a figura do trabalhador juridicamente livre, em primeiro lugar, para que não houvesse forma de concorrer, para que houvesse pessoas dispostas a trabalharem por conta alheia, né, para outras pessoas. Então, por isso que foi inviável, na perspectiva do Maurício Godinho Delgado e do professor Márcio Túlio Viana. O professor Márcio Túlio Viana, ele usa uma expressão que era necessário inviabilizar outras formas de produzir. Então, houve a retirada do camponês do campo, a retirada do artesão das oficinas, e eles foram lançados como trabalhadores juridicamente livres para que tivessem que alimentar esse sistema. Então, nessa perspectiva que surgia no sistema capitalista, era necessário inviabilizar outras formas de produção. Então, para que eles fossem utilizados como trabalhadores, para produzirem o que era necessário para os comerciantes que surgiam, que seriam posteriormente os capitalistas, os burgueses, e também para que eles pudessem consumir o que fosse produzido. Então, nesse contexto é que a gente tem esse marco do surgimento do sistema capitalista e a distinção também, que é uma outra característica, além da perspectiva de acumulação, que é a formação das classes sociais, aqueles que são os proprietários dos meios de produção, das ferramentas, do prédio onde a produção tem lugar, e aqueles que só têm o seu trabalho para oferecer. Os que foram expulsos dos campos, também nos campos houve uma mudança de perspectiva a partir do momento que começa a ser a produção voltada para o comércio, começa a interessar mais para os donos das terras, por exemplo, a criação de ovelhas para vender a lã para as indústrias que posteriormente surgiram, inicialmente manufaturas, depois com a introdução das máquinas, as maquinofaturas, até as primeiras indústrias posteriormente que surgiram. Então isso também promoveu o cercamento dos campos, a transformação, né, da exploração da agricultura para dar lugar à exploração da pecuária naquele momento. Então esses também foram fatores que contribuíram para a retirada, para a expulsão do servo da gleba, que é a expressão utilizada pelo Márcio Túlio Viana. E nas cidades também, né, deixava-se de ser possível que um pequeno artesão que dominasse do início ao fim o processo produtivo
pudesse concorrer com aquelas manufaturas e posteriormente as maquinofaturas que surgiam, que produziam em escala maior, com maior qualidade, com um padrão de controle diferente e de maior qualidade. Então, na perspectiva dos comerciantes e posteriormente, né, capitalistas que estavam surgindo, era necessário, era interessante que houvesse um exército industrial de reserva, que é uma expressão utilizada por Karl Marx, né, uma massa de trabalhadores que não tinham outra alternativa que não fosse vender a sua força de trabalho, e que também houvesse a reunião, que esses trabalhadores fossem concentrados no mesmo local. Daí é que surgiram as manufaturas, as maquinofaturas e posteriormente as fábricas, as indústrias. E essa concentração dos trabalhadores no mesmo local, ela também era importante para assegurar um padrão de qualidade, para assegurar um controle sobre essa produção e também para que houvesse ali uma certeza de que aquele tempo ia ser dedicado àquela produção daquele item, né, daquele produto. Então, nesse momento em que é lançado ao meio social o trabalhador juridicamente livre, deixa de ser utilizado o trabalho forçado, o trabalho escravo, o trabalho servil como principal forma de contratação, de exploração da mão de obra humana, e passa a existir a figura do proletário, passa a existir a figura do trabalhador subordinado. E esse trabalhador subordinado, ele é livre do ponto de vista formal, mas na realidade ele não tem opção de escolha, ele só tem a sua força de trabalho para oferecer como forma de receber o salário em troca para então prover a sua subsistência. Então, uma massa de trabalhadores é lançada ao meio social, as cidades começam a se formar em torno desses polos de comércio, em torno dessas manufaturas e posteriormente das fábricas, e existe ali uma concentração que vai dar lugar ao que nós chamamos de sociedade industrial. Em torno da sociedade industrial passa a se verificar a concentração de homens, mulheres, crianças que passam a oferecer a sua forma de trabalho como forma de prover subsistência, e diante da excessiva oferta de mão de obra, os salários, os soldos a princípio, né, o pagamento era baixíssimo, as condições de higiene de habitação eram péssimas, não havia uma formação, uma qualificação, um treinamento desses trabalhadores, nem mesmo das crianças para a realização do trabalho. Então, o índice de acidentes de trabalho naquele momento era bastante alto, principalmente porque não existiam dispositivos de segurança nessas fábricas que então surgiam. Esses trabalhadores cumpriam cargas de trabalho de 12, 16 horas, 18 horas por dia e tinham, além das péssimas condições de higiene, não conseguiam se alimentar, né? E existia também um caos ali social em torno dessas fábricas que surgiam, dessa concentração urbana descontrolada, desordenada. Então, nesse contexto em que houve essa transição e que surgia ali a sociedade industrial em torno dessas fábricas que então existiam, é que se deu a criação da figura do proletariado, que é muito bem representada no filme Tempos Modernos, que é estrelado por Charlie Chaplin, né? Se tiverem a oportunidade de assistir esse filme, isso mostra claramente como que era a situação, o contexto social em torno dessa sociedade que surgia. E naquele momento em que a gente tem, no final do século XVIII, início do século XIX, essa intensificação das maquinofaturas, né, de surgimento das primeiras fábricas e posteriormente das indústrias, a ideologia liberal era o que prevalecia como forma de resposta ao absolutismo monárquico, na transição dos estados nacionais como forma de resposta às monarquias absolutistas. Tiveram força, ganharam força os ideais, os postulados liberais propostos por John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu, que representavam então essa reação e propugnavam liberdade, igualdade, fraternidade. Então essa convicção liberal é que dava o contexto em que se deu essa transição para o modo de produção capitalista, fazendo com que a relação baseada no trabalho livre subordinado
fosse utilizada de forma hegemônica, e a postura do Estado naquele momento era de laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar. Acreditava-se do ponto de vista econômico, né, a partir da ideologia da escola clássica inglesa, que o mercado encontraria o seu equilíbrio de forma natural e que a livre concorrência estabeleceria ali esse equilíbrio do sistema como um todo, ou seja, que haveria nessa relação entre patrão e proletário, patrão e trabalhador, um equilíbrio natural em virtude da existência de uma suposta mão invisível, como Adam Smith propugnava na sua obra Riqueza das Nações, que está disponível para vocês no nosso Drive, na semana número 2. E do ponto de vista político, então, o Estado também era mero espectador, não intervia apenas para reprimir a revolta dos trabalhadores, mas para assegurar, do ponto de vista formal, a liberdade de contratar, a liberdade econômica e a liberdade do ponto de vista político também. No âmbito contratual, também partia-se do pressuposto, sob os ideários liberais, de que deveria prevalecer a autonomia, ou seja, a liberdade entre as partes. Entre patrão e empregador não deveria haver interferência externa, o Estado não deveria intervir nessa relação, porque existia liberdade tanto para contratar a realização do trabalho, como para estabelecer as condições em que esse trabalho seria realizado, ou seja, as cláusulas contratuais que regeriam esse contexto. Então, naquele momento, prevaleciam esses ideais liberais e esse caldo nesse contexto, né, em que a gente tem essa situação fática, essa situação social delineada, a exploração dessa forma de prestar o trabalho, um fenômeno de crescente industrialização, principalmente nas economias mais importantes, nos países mais desenvolvidos na Europa naquele momento, em termos de desenvolvimento econômico, né, e desenvolvimento da produção, se verificou o que foi conhecido como Revolução Industrial, esse processo de intensificação da mecanização em principais indústrias, como a indústria de carvão, né, metalurgia, fiação, indústria têxtil, cultivo agrícola, construção ferroviária e naval, aquela época, no período compreendido aí entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, a gente tem a Revolução Industrial, que representou esse fenômeno de otimização do sistema produtivo. Mas junto com esse maquinismo, junto com a Revolução Industrial, também houve o desemprego, houve a acentuação dos contrastes sociais, a destruição do artesanato independente e o surgimento de moléstias. As grandes cidades ficaram entupidas com legiões de homens, mulheres, crianças, e nesse contexto de absoluto excesso de mão de obra e de exploração do trabalho, os pagamentos, né, os salários ficaram cada vez mais baixos, né, e esses novos centros de produção, então, promoveram o nivelamento por baixo de uma imensa maioria da população, e a vida social caiu ao patamar mais ínfimo. Então, a gente teve ali realmente, naquele momento, uma situação de caos social, o desequilíbrio decorrente do liberalismo, da exploração desenfreada do trabalhador, nessa conjuntura de sofrimento e conjuntura desumana, não existia de fato a liberdade de contratar e era o patrão que estabelecia as condições, né? Porque ele era o proprietário dos meios de produção, ele que estabelecia da forma como ele queria, de forma despótica, as condições em que o trabalho ia ser realizado. A jornada, o salário que ele iria pagar. Então, essa situação de absoluta exploração, ao mesmo tempo que faz com que os trabalhadores, né, essas fábricas, concentrando esses trabalhadores, gerando esse contexto, gera essa situação de superexploração, por outro lado, também faz com que comece a surgir uma noção de solidariedade, a partir de uma percepção entre os trabalhadores de que eles deveriam se unir, porque sozinhos eles não conseguiam fazer frente ao empregador, ao patrão, mas unidos eles poderiam se levantar contra essa exploração, porque o sistema precisava deles como mão de obra, precisava deles como consumidores.
Então, com vistas a reclamar uma regulamentação mínima, a melhoria das condições de trabalho, começa a surgir entre os trabalhadores a noção de resistência, de solidariedade. Então, a Revolução Industrial, somada aos vícios da liberdade econômica, ao desequilíbrio decorrente do liberalismo político e contratual, associado a outros fatores políticos, econômicos e sociais, é que criou um contexto para que se falasse em dirigismo contratual, ou seja, na limitação da autonomia da vontade das partes, de maneira que o Estado passasse a ditar algumas regras para estabelecer um patamar mínimo, um limite mínimo para que houvesse ali algumas garantias e direitos para esses trabalhadores, para aqueles proletários naquele contexto. Entre os principais aspectos, né, entre os principais fatores que combinados proporcionaram o surgimento dessa regulação das condições de trabalho, do dirigismo contratual, nós temos as próprias lutas de classe, porque a partir do momento que a gente tem essa situação de estresse, de confronto do ponto de vista social, começaram a ocorrer algumas manifestações, algumas conhecidas como o ludismo, o cartismo, que foram movimentos na Inglaterra, revoluções na França em 1848, em 1871, também na Alemanha em 1848, todas no mesmo sentido, de formação de uma consciência proletária e clamando pela atuação do Estado para regular a vida econômica de uma forma mínima, para assegurar direitos mínimos, regulação de jornada, melhoria de salários, maior segurança nas fábricas. Além disso, além das lutas de classe, um aspecto ideológico bastante importante foi a influência do marxismo, notadamente com a publicação do Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Engels em 1848, que também está disponível para vocês no Google Drive, criticando as condições de trabalho à época e exigindo mudanças em benefício da classe proletária. Representou aí, né, um avanço em termos de consciência operária, propugnando soma, organização e resistência, e representava uma ameaça para os ideais capitalistas da época. O terceiro ponto, o terceiro fator que também foi bastante relevante, foi a autorregulação que alguns grupos profissionais passaram a conseguir, né? Além das lutas de classes, além desses movimentos que ficaram conhecidos de reivindicação, alguns até mais violentos, né, do que outros, também a autorregulação pacífica para a solução de conflitos e também para a criação de alguns direitos no contexto de algumas fábricas, de algumas regiões, foi algo que representou um avanço também no trato entre o patrão e o empregador e, mais uma vez, demonstra a importância que a atuação coletiva dos trabalhadores tem. Então, a negociação coletiva, dando resultado, tendo como resultado aí um acordo, e hoje em dia a gente fala em acordo e convenção coletiva como resultados da negociação aqui no Brasil, dentro da nossa estrutura sindical, vamos falar disso mais adiante, mas isso evidencia que a negociação coletiva, que a atuação de seres coletivos, como hoje nós temos a figura dos sindicatos, ela é muito importante e é anterior ao próprio surgimento do direito do trabalho. É algo que oxigena a regulação em torno da relação de emprego, que é o objeto do direito do trabalho no Brasil, e ela vai permitir a adequação setoriada, né, a negociação específica para uma determinada categoria, para um determinado segmento de atividade. Então, a autorregulação também foi um dos fatores que foi bastante importante para, posteriormente, ser reconhecida a regulação pelo próprio direito do trabalho, para a formação e depois para a consolidação do direito do trabalho. Então, a autorregulação representa a atuação das próprias partes envolvidas, seja por seus entes coletivos, representados pelos sindicatos hoje, para o estabelecimento de condições para reger aquelas relações daqueles trabalhadores representados. Então, a gente diz que é uma norma autônoma ou uma forma autônoma de regulamentação, sendo
proveniente do Estado, seria heterônoma, só para ficar já assentada essa distinção entre fonte autônoma e fonte heterônoma. Nós vamos falar mais especificamente disso adiante. A encíclica Rerum Novarum também foi um fator bastante significativo. Essa encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, ela foi publicada em 1891 e foi chamada até a época de Manifesto Comunista da Igreja, porque diante daquele estado de exploração absurda dos trabalhadores, também houve aí um pronunciamento da Igreja Católica formalizado nessa encíclica, execrando a livre concorrência e os efeitos, né, a distorção do liberalismo sobre o homem que trabalhava. Então houve ali uma crítica à exploração e à miséria com baixos salários, etc. Um outro fator bastante importante foi a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, que, em virtude da necessidade de mobilizar de forma célere, organizada, os trabalhadores para a produção militar, para a produção industrial bélica, passou a fazer com que o Estado tivesse que fazer também concessões, né? Para contar com a colaboração dos trabalhadores, o Estado teve que fazer algumas concessões, precisava se interessar pelos problemas e questões sociais, os problemas dos trabalhadores. Então, isso também contribuiu para a regulação, no sentido de melhorar salários, de reconhecer validade de autorregulação, de acordos coletivos que tinham sido realizados. Também passaram a ser criados nesse período alguns organismos administrativos para controle da relação, né, de trabalho, que era a predominante na época. Então foram esses fatores combinados, além de outros, né, que levaram à formação, ao surgimento do direito do trabalho. Então, nesse momento, inaugura-se o que a gente chama de dirigismo contratual, essa necessidade de estabelecer limites à autonomia da vontade das partes, ou seja, elas não poderia mais um empregador estabelecer as condições sem considerar um desequilíbrio que existe nesse contexto, né? Essa fragilidade, esse desequilíbrio econômico entre empregado e empregador no contexto da relação de emprego, essa desigualdade, ela está na gênese, ela está na origem do direito do trabalho, né? A regulamentação que existia à época, que partia do pressuposto que as partes estavam em patamar de igualdade. Então, quando a gente pega, por exemplo, as normas de direito civil, elas partem do pressuposto que os contratantes, aqueles que fazem um contrato ou um negócio jurídico, estão em patamar de igualdade. No contexto de uma relação de trabalho, especificamente a relação de emprego, que era a principal forma de pactuação do trabalho naquele contexto da Revolução Industrial, o ponto de partida é a desigualdade, o desequilíbrio econômico que existe entre o empregado e o empregador, visto que o empregador é o proprietário dos meios de produção e o empregado, o proletário, só tinha sua força de trabalho para vender, faz com que eles estejam em patamar de desigualdade. O ponto de partida é a desigualdade. Então, é necessário criar vantagens jurídicas, ou seja, o princípio da proteção tem origem aí nessa desigualdade econômica, em virtude dessa hipossuficiência do trabalhador. Então, essa fragilidade, essa desigualdade econômica, que é referenciada por alguns autores, como Josserand, como hipossuficiência do trabalhador, é que faz com que haja uma regulação a partir de normas estatais, a partir da autorregulação por entes coletivos, como são os sindicatos hoje, criando vantagens jurídicas, não para eliminar essa desigualdade econômica, porque ela é inerente ao sistema capitalista que estabelece a distinção entre as classes sociais, os que são os proprietários dos meios de produção e os que só têm o seu trabalho para oferecer. Então, a legislação social ou o direito do trabalho, ele não tem o propósito, ele não tem a possibilidade de eliminar a desigualdade, mas com essas vantagens jurídicas, presunções favoráveis ao trabalhador, são feitas, né, são estabelecidas vantagens que vão fazer com que haja um arrefecimento que amenize esse desequilíbrio do ponto de vista econômico. Então, quando se fala em princípio da proteção,
que é o que dá a fisionomia tutelar do direito do trabalho, que é a partir dele que outros princípios e vantagens e presunções estarão sendo estabelecidas, é justamente por isso. O princípio da proteção significa atribuir vantagens jurídicas para aquele que, do ponto de vista econômico, está em patamar de desvantagem, de desigualdade. Por isso que vocês vão ouvir, né? Às vezes vocês mesmos têm essa visão, o direito do trabalho ele é muito protetivo, ele protege o trabalhador, mas é justamente isso, né? O direito civil não era suficiente para reger essa relação, porque se a gente parte do pressuposto que essas partes são iguais e que elas podem estabelecer em patamar de igualdade qualquer regra para reger esse contrato, gera esse desequilíbrio lá na época em que a gente tem a sociedade industrial, a revolução industrial. Nós já vivemos esse momento histórico. O liberalismo não foi suficiente para reger esse tipo de relação que é desigual. Então, é por isso que nós temos regras imperativas, normas obrigatórias para estabelecer um conjunto mínimo de direitos e garantias para que haja uma regulação por parte do Estado, né, estabelecendo essas regulações, esses direitos e garantias mínimos, para que haja uma exploração menos perversa, menos cruel do trabalhador nesse contexto. Então, a ideia do dirigismo contratual é justamente estabelecer esse patamar mínimo de direitos e garantias. E é possível, a partir das classificações de alguns autores, como Granizo e Rothfuss, estabelecer marcos nesse desenvolvimento do direito do trabalho enquanto ramo jurídico. Então, esses autores eles classificam em 4 fases, digamos assim, as etapas de surgimento e consolidação, até a consolidação do direito do trabalho. Então, no primeiro momento, que é marcado a partir de 1802 até 1848, nós temos a fase de formação do direito do trabalho, quando surgem as primeiras leis que são dirigidas a reduzir essa violência, né, essa exploração mais perversa, mais brutal sobre os trabalhadores. Então, naquele primeiro momento, a primeira lei, que é chamada Lei de Pio, 1802, visava a tutela ou a proteção do trabalho das crianças, né, visava proteger as crianças, estabelecendo a vedação do trabalho noturno para crianças e limitando o trabalho diurno a 12 horas, imaginem, né? Crianças trabalhando no máximo 12 horas por dia. E uma série de outras leis incipientes, ainda manifestações incipientes, pontuais, todas no sentido, num primeiro momento, de tratar da regulação do trabalho noturno, limitação de jornada de trabalho para crianças, para mulheres. Então, nessa primeira fase, chamada de fase de formação, existia mais uma preocupação com essas questões mais urgentes, humanitárias, relativas ao trabalho noturno, relativas ao trabalho, a limitação da jornada de trabalho. E o marco final dessa primeira fase de formação é justamente o Manifesto Comunista, em 1848, que traz essa perspectiva ideológica, uma alternativa ao capitalismo, né, propugnando os trabalhadores a se manifestarem e incitando uma revolução mesmo para a mudança do sistema, para a superação do capitalismo, para a transformação da sociedade de uma forma mais profunda. Então, isso também configurava e gerava uma ameaça, né, para o sistema capitalista. A partir de 1848 até 1891, nós temos um momento de intensificação, ou a fase de intensificação do direito do trabalho, e esse movimento, né, faz com que haja uma grande ação coletiva e sistemática dos trabalhadores. Começam a existir esses movimentos de massa com maior intensidade. Então, isso vai fazer com que a legislação trabalhista ela comece a se intensificar e vai tomando uma forma de universalidade, internacionalização, ganhando outros estados, né, e outros países também se preocupando em regular a questão social, também no sentido não apenas humanitário, mas também para haver uma concorrência mais equilibrada dentro do sistema capitalista, né? Depois nós temos a fase de consolidação, que é marcada a partir de 1891 até 1919, e nós temos nesse período uma produção normativa bastante significativa
e é um momento também que nós temos o constitucionalismo social ganhando forma. As constituições do México em 1917, a Constituição de Weimar na Alemanha em 1919, incorporando nos seus textos questões sociais, a regulação sobre questões sociais, que é bastante significativo, porque você, ao atribuir incorporar no texto constitucional, na Carta Constitucional, questões relativas aos direitos sociais, isso faz com que haja uma maior proteção, uma segurança em torno desses direitos. E também passa a ser tratada essa questão de uma forma complexa, mais profunda, assegurando e multiplicando a proteção, ampliando a proteção em relação a outros aspectos. E também a Constituição da Rússia de 1918 é bastante significativa porque ela foi promulgada após a primeira Revolução Socialista da história contemporânea, em 1917, e propugnava, entre outros aspectos, assegurava a abolição da propriedade privada, com expectativa de suprimir por completo a divisão da sociedade em classes, e também representava uma ameaça ao capitalismo. Então, a partir desse momento, nós temos, a partir de 1919, temos também a criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, com o Tratado de Versalhes, que pôs fim, que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial, e estabeleceu, entre outros aspectos, no artigo 427 desse tratado, alguns direitos trabalhistas, como, por exemplo, a regulamentação da limitação da jornada, também a diretriz de que o trabalho não seja tratado como mercadoria. E a partir daí nós temos a fase de autonomia do direito do trabalho como ramo jurídico autônomo, passando a ser reconhecido como um conjunto de princípios, regras, institutos que vai se dedicar a regular as relações de trabalho, no Brasil, a relação de emprego de forma específica. É claro que a história do direito do trabalho não para por aí, não para em 1919, não para com a sua consolidação, pelo contrário, nós vivemos a partir daí momentos de crise, inclusive, até chegarmos no século XXI, mas isso vai ficar para a nossa próxima videoaula, que é a segunda etapa aí do desenvolvimento do direito do trabalho e das relações de trabalho no século XX, principalmente a partir da metade do século XX até os dias de hoje, tá bom? Até a próxima, então, pessoal. Muito obrigada.